Hoje vamos abrir o espaço para uma conversa necessária sobre violência doméstica. Seja muito bem-vinda, Angélica Lira. Olá, eu sou Angélica Lira, eu sou muito agradecida de estar aqui pela Priscila, pela Letícia, quando me contataram, e para trazer assuntos relevantes para a nossa sociedade, não é mesmo? Angélica, o judiciário está atuando de forma eficaz no combate aos agressores? Então, Letícia, a gente tem, infelizmente, um despreparo geral no judiciário, na sociedade, e a gente precisa evoluir nisso a curto prazo. Nós precisamos de treinamento, até mesmo para a parte da magistratura. Os aparatos que atendem os advogados, advogadas na questão de defesa de mulheres que foram agredidas ou até mesmo do feminicídio, a parte de autoridade policial não estão dando conta. Isso a gente sabe que é o volume que está absurdo e passando todas as estatísticas que nós conhecemos. Mas isso não pode ficar só no papel. Não pode ser apenas leis que nós, advogados, tentamos fazer cumprir. Chega num determinado local onde nós precisamos do apoio do aparato judiciário e eles estão com um volume muito grande e acabam passando alguns casos e passando para frente e dando importância a coisas de qualquer gravidade maior do que eles consideram grave, porque isso é pessoal, depende do magistrado para estar avaliando isso. E, infelizmente, nós estamos numa sociedade patriarcal. Não podemos esquecer disso. Enquanto nossa magistratura tiver mais homens sob a condição de juízo, nós não vamos conseguir avançar nesse tema. Nós temos como melhorar essa situação a curto prazo. Eu sou uma pessoa que levanto muito essa bandeira em manifestações, em todas as lutas que a gente sai pelas ruas para estar levantando este tema na urgência. É um assunto que tem a ver com a legislação, porém, eu acredito que tem mais a ver e dá para resolver isso diretamente com as vítimas, que é fim do segredo de justiça para medida protetiva. Isso protege a vítima, sim, sabemos disso, mas existem casos que o agressor só vai parar com uma medida protetiva se ele for denunciado claramente para a sociedade. Porque enquanto a medida protetiva estiver sob segredo de justiça, é como eles falam, os agressores passam por isso e falam, é um papel. E não pode ser um papel. E a gente precisa levar essa possibilidade da vítima decidir se ela quer o segredo de justiça ou não. Angélica, quais as instituições precisam atuar imediatamente diante de uma situação de violência? Todas as instituições e todos os aparatos do governo e até mesmo da sociedade precisa estar preparada para este momento que nós estamos vivendo, infelizmente, em grande quantidade. Mas eu quero focar muito em um local específico onde as pessoas, as mulheres em situação de violência e que estão feridas, vão e não estão sendo informadas ou relatadas essas situações, porque normalmente quando elas vão ao hospital, elas vão com o agressor. Então, os médicos, toda a parte hospitalar precisa ser treinada para cumprir a lei de denúncia. Os médicos que estão no pronto atendimento e toda a parte que de atendimento da situação dos cuidados que essa pessoa vai ter, dependendo do tipo de violência que ela sofreu, é óbvio que ela sofreu uma violência doméstica ou uma violência contra a mulher. E é necessário esse treinamento. Hoje a gente vê que os hospitais estão deixando passar agressores pelo pronto atendimento e as vítimas voltam para o lar agredidas. Como a advogada deve atuar quando a vítima entra em contato relatando uma agressão?
Então, nós temos uma necessidade muito emergencial, inclusive, eu estava falando aqui com a diretoria da OAB, para a gente falar de como nós, advogadas, precisamos estar aprendendo novas situações para acolher vítimas em situação de violência. Na hora que acontece um fato de agressão, a primeira coisa que nós, como advogadas, se formos contatadas num primeiro momento, devemos falar e perguntar é saber o local que essa pessoa está. Por quê? Dependendo do local em que ela está sofrendo ou sofreu a violência, nós vamos precisar aprender a direcionar os cuidados necessários. Ou então, em casos específicos que o agressor se ausentou, saiu do local, a pessoa está falando, tem condição de ficar no local, a gente pede para essa pessoa ficar, chamamos a autoridade policial junto com essa pessoa, mas pedimos para ela ficar num lugar seguro, onde nós possamos ir nesse momento com elas. Porque existem locais que elas não podem ser tiradas, porque senão a gente não vai ter provas para poder dar um andamento no inquérito com provas robustas. E hoje nós tivemos uma aula com a nossa querida Angélica Lira. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu ensinamento, por tudo que você pôde nos oferecer hoje aqui pra gente. Foi um prazer ter a Angélica Lira hoje com a gente. Eu que agradeço. Como sempre, locais onde a gente dá oportunidade de mulheres terem voz são lugares que me deixam muito contente. Então, quem está aqui lisonjeada sou eu. E eu quero agradecer a oportunidade de ter o Albê Taboão sempre comigo, me acompanhando no meu coração e na minha vida. E lembrando de vocês, eu vou deixar uma marquinha, porque é sempre assim um carinho para nós que estamos nessa luta. Então, obrigada. Um presentinho para você e Obrigada, para você, Angélica. que represente a nossa luta por Vamos abrir, né? por uma sociedade melhor, com mulheres protegidas. Ai, gente, que carinho Eu maravilhoso. amei. Que carinho, Olha olha isso. isso. É o colar da justiça. Olha isso, maravilhoso. Angélica, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu.